Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira mesmo. Eu ainda estou com as abinhas abertas de ontem aqui. Deixa eu só organizar. Deixa eu ver se quem está entrando aqui. Jennifer Soares. Daqui a pouquinho eu anoto, viu, gente? Não tem ninguém que entrou ainda. Não saiam. Agora tá a Alane, Luana, ou Débora. Boa noite, professora. Boa noite. Maria de Lourdes, Joyce e Jennifer. Acho que só entraram esses mesmo. Foi, essas. Deixa eu ver aqui. Professora, está pedindo para uma conta educacional e ainda a senhora tem que autorizar, é? Mas é porque eu tô com o link da sala do terceiro B. Ah. Entendeu? Por isso. Quando é da sua sala, porque eu tem dia que eu coloco terceiro B, tem dia que eu coloco terceiro A. Eu nem sei a última qual foi que eu usei. Mas eu sou B. Oi? Eu sou B. É. Então a senhora colocou o A hoje, não? Eu acho que não. Eu tô aqui. Antes dessa abinha tá o B. Foi pelo B que eu entrei. Pois agora não sei mais onde eu tô. O professor Valderic disse que eu era B. Você, no CIEP? Sim. Deixa eu ver. Assim, na chamada lá, né? Não sei, acho que sim. Não. Você é do A. Tá bom, então. Obrigada. No B aqui não tá, não. Tá bom. Sim. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A gente viu falando do paralelepípedo, a gente sabe que paralelepípedo ou cubo é comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, é só multiplicar as três dimensões. Se for, por exemplo, uma pirâmide, bora lá, uma pirâmide. Aqui, uma pirâmide. Então, eu tenho a área da base vezes a altura dividido por 3. Olha só aqui. O volume dessa pirâmide, 9, tá? Aí eu vou ver aqui a base dessa pirâmide, como ela está se comportando. Deixa eu abrir aqui. Victor. Deixa eu girar aqui para ver. Essa pirâmide, ela tem... Boa noite. Boa noite. Ela é um triângulo equilátero na sua base. Todas as faces laterais são equiláteros também, tá? Portanto, é um tetraedro. Certo? Vocês estão vendo isso aqui. Aí o volume é o quê, gente? A área da base vezes a altura dividido por 2, tá? Deixa eu colocar assim. Volume da pirâmide vou colocar assim, a área da base vezes a altura dividido por 2. Não, desculpa, por 3, tá? Área plana dividido por 2, volume dividido por 3. Tanto o volume da pirâmide, que é a afuniladazinha, quanto do cone, tá?
pensar em um chapéuzinho de festa de aniversário. Vou colocar aqui, ó. Pirâmide. Cone. Vejam. Então, pirâmides e cones. Os dois, o que acontece com eles? Quem estava na sala um dia desse, viu bem que eu coloquei lá, uma das questões foi quais as semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides. E aí a diferença entre prismas e pirâmides é porque prisma tem duas bases. Deixa eu colocar aqui para vocês. Prismas e pirâmides. O prisma tem duas bases. A pirâmide só tem uma. No prisma, todas as faces laterais são retangulares. Na pirâmide, todas as faces laterais são triangulares. Então, essas são diferenças básicas de prisma e pirâmide. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que são poliedros, tá? E possuem vértices, faces e arestas. É o que eles têm em comum. Ok? Em relação ao que a gente estava vendo agora há pouco, em relação a prismas e, aliás, pirâmides e cones, os dois são afunilados, tá? Eles começam aqui e eles vão diminuindo até chegar aqui no vérticezinho em cima. Então, por isso que o volume deles é dividido por 3, tá? Eu vou colocar aqui, ó, comparando volume, cone e cilindro. Deixa eu ver se aqui tem um desenho que mostra bem direitinho. Desenho tem não. Eu sei que vídeo tem, que eu já pesquisei, tá? Acho que é mais fácil desenhar do que procurar. Tá, vamos fazer aqui o desenho. Em suma, eu tenho aqui essa pirâmide, tá? Se eu tivesse um prisma de base triangular, eu ia precisar do conteúdo de 3 pirâmidezinhas dessa, se fosse da mesma altura, tá? Mesma área da base, mesma altura. Eu ia precisar de 3 pirâmidezinhas para poder encher um prisma. Do mesmo jeito, se eu tiver um cone com a mesma área da base de um cilindro e eles forem da mesma altura, então eu preciso de 3 cones para encher o cilindro. Ou seja, o volume do cone e do cilindro ou da pirâmide do prisma é 1/3 a diferença. Ou triplo, se a gente quiser ver assim. Se eu olhar em relação ao prisma para a pirâmide, eu vou dizer que a pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Se eu for olhar da pirâmide para o prisma, eu vou dizer que o prisma tem 3 vezes o volume da pirâmide. E a mesma coisa em relação a cilindro e cone. Se forem mesma área da base, mesma altura, eu vou dizer que o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone. Ou eu vou dizer que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Tá? Então, vamos lá. Pegando essa base aqui, deixa eu pegar aqui a medida dessa aresta para a gente poder fazer um cálculozinho lá no Paint agora. Deixa eu mover isso aqui. Gente, tá tão clarinho que eu acho que não dá para vocês verem. É 4,24 o lado a medida dessa aresta dessa pirâmide. Então, deixa eu tirar um print aqui para levar lá para o Paint para a gente fazer um cálculozinho. Deixa eu fazer o desenho aqui. Pronto.
fazer assim. Pronto. Bem, aqui eu vou escrever, porque tá bem clarinho, tá? É 4,24. Área extra. No caso em que o volume é 9. Então, vamos calcular isso para ver. Volume, tá? Pirâmide. Volume igual. Área da base, vezes altura, dividido por 2. Por 3. Então, vamos lá. O volume dessa pirâmide vai ser área da base. Essa área da base aí, gente, é um triângulo equilátero. Então, eu vou colocar área do triângulo equilátero. Vezes a altura, H, dividido por 3. Deixa eu puxar essa aqui. Aí tem a formulazinha da área do... Eu vou ter que fazer isso aqui agora no lápis, porque tem raiz quadrada e tudo mais, tá? Eu acho que eu já mostrei para vocês em sala. Não sei se esse... Não estou lembrando se esse semestre, no outro, mas eu mostrei. Então, bora lá. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Vezes a altura, tá, da pirâmide, dividido por 3. É tudo isso dividido por 3, tá? Então, deixa eu colocar assim. Dividido por 3. Esse H ficou horrível. Deixa eu fazer assim. Aqui eu vou digitar. H dividido por 3. Tem que saber essa altura aqui, gente. Deixa eu voltar aqui no desenho aqui. Como é que eu sei agora a altura dessa pirâmide? Eu vou pegar um segmento de reta daqui até aqui e vou medir ele. Aqui. Ó. Ah, não. É porque ele tá sempre deixando tão clarinho que eu fico em dúvida. Ele tá dando aresta aqui. Ah, gente, segmento F é esse aqui, ó, tá? 3,54, isso aqui é a altura. Deixa eu deixar aqui, ó. Esse F é daqui. 3,54. A altura dessa pirâmide, essa medida aqui, ó. Tá? É 3,64. Então, vou colocar isso ali. Volume igual. Na base, o lado é 4,24. Elevado ao quadrado. Aí, vezes raiz de 3.
vezes a altura da pirâmide, que é 3,64. Tudo isso está dividido por 3. Deixa eu fazer aqui essa raiz de 3. E fazer isso aqui todo dividido por 4. Só uma coisinha, tá? Vamos lembrar aqui. Raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,7. Ok? Vocês estão tão caladinhas aí, caladinhos, que eu fico em dúvida se estão aí ou não. Porque eu não estou vendo vocês. Bora lá. Ok. Certo. Eu também. Eu também. Okay. Graças a Deus. Só eu tô pegando a calculadora aqui, fazer o cálculozinho, viu? 4,24. Aqui também. Ok, muito bem. Vezes 2,20. Aliás, é 4,24. 4,24 vezes 4,24. Deu 17,97, gente. Quando eu tenho... Eu vou até que escrever aqui, ó. 17. Depois a gente arredonda. 17,97. 7,6. Isso é praticamente 18, né? Vou deixar aqui, mas eu vou arredondar aí embaixo. Aí já vou substituir a raiz de 3 por 1,7. Vou colocar 1,7 aqui. Aí, vezes o 3,64. Aí, dividido por... Aí, eu vou colocar o seguinte. Já que eu vou colocar a fração do 4 ali, vou colocar do 3 também. Porque quando eu coloco tudo sobre 3, eu poderia também escrever assim. Eu vou escrever e depois eu vou apagar. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu escrevo... Deixa eu ver quem entrou aqui. Oi. Bem-vinda, Jennifer Roberta. Ó, vou escrever aqui embaixo. Quando eu tenho, por exemplo, essa formulazinha aqui, eu poderia escrever 1/4 de L ao quadrado raiz de 3, tá? Vezes H. E quando eu tenho aqui tudo isso, por exemplo, a área da base vezes H sobre 3, eu poderia ter aqui, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que dá no mesmo eu escrever tudo aqui multiplicando e depois colocar aqui dividido por 3 ou sobre 3, tudo isso, ou simplesmente colocar 1/3 que multiplica tudo isso assim. Do mesmo jeito aqui, ou eu escrevo tudo isso sobre 4, ou eu coloco 1/4 disso, tá? Por que eu estou querendo chamar a atenção dessas coisas para vocês? Deixa eu apagar aqui para não estar no print quando eu for colocar, não ficar bagunçado, tá? Deixa eu apagar. Sim. Porque eu poderia escrever o seguinte. 1/3 da área da base vezes a altura, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Isso seria a fórmula do volume, tá? Aí, quando eu substituo a área da base, eu iria ter 1/3 da área da base. Quem é a área da base? É 1/4 de L ao quadrado raiz de 3. E tudo isso ainda está multiplicado pela altura. Então, eu teria 1/3 vezes 1/4, ou seja, 1/12. Que no caso aqui, eu já posso multiplicar o 4 com 3, tá? Porque eu ficaria com... Desculpa aí, viu, professora? Caiu a... Certo. Deixa eu fazer aqui esse retângulozinho. Vou apagar esse de novo, tá, gente? Só para mostrar para vocês aqui.
Vou voltar aqui, ó. Então, eu poderia ter aqui, ó, isso tudo dividido por 4, tá? E esse aqui, ó, sobre 3. Na verdade, como é que é fração e fração, eu posso multiplicar tudo que está no numerador e tudo que está no denominador. Deixa eu tirar porque ficou bagunçado. Deixa eu fazer assim. Tudo isso aqui vai estar sobre 4. E esse aqui vai estar sobre 3. Ó, sobre 4, sobre 3. Pronto. Então, multiplicando tudo que está em cima e tudo que está embaixo, vou multiplicar agora. Vou pegar esse número aqui, que eu poderia considerar 18, tá? Tá bem próximo do 18. Se vocês quiserem fazer o cálculo com 18, pode. Então, vou pegar isso aí, vezes 1,7, vezes 3,64. Perdi a conta. Vou colocar 18 mesmo, vezes 1,7, vezes 3,64. Deu 111,384. Então, bora lá. Volume igual 111,384. E isso, gente, vai ficar sobre o quê? 4 vezes 3, 12. Então, esse número vai ser dividido por 12. A única coisa da pirâmide que tem diferente do prisma é porque divide por 3, tá? Volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Se for pirâmide, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Ó, vou pegar esse número agora, vou dividir por 12. Vai dar, olha só, 9,282. Ou seja, praticamente 9, né, gente? Ok, deu para entender? Sim ou não? Deu? Gente, nossa aula termina às 7h20, já são 7h19. Vou parar a gravação, tá? Só dá para a gente ver essa questão mesmo. Mas a ideia do volume do cilindro é igual. É só pegar a área da base, que é πr ao quadrado, calcula vezes a altura, dividido por 3, tá? Vou parar a gravação da aula, vou fazer a chamada, dispensar vocês que eu vou começar com o primeiro EJA, se eu não me engano.